Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Beleza? Bom, do que falaremos hoje, hein? Um selo e uma marca. Um selo e uma marca. Bom, a palavra selo em inglês significa foca, não é isso, né? Eu acho que não é, né? Com certeza não. É um selo de verdade. Tá bom. Bem, vamos começar então. Vamos orar. Querido Pai Celeste, obrigado por nos abençoar e nos unir novamente. Pedimos que abençoe esta conversa e ilumine as nossas mentes. Mantenha-nos seguros e focados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, se fala muito sobre o selamento e o seu significado. Há muitas perguntas sobre esse tema. Há tantas versões com relação à marca da besta no mundo aí fora, que a gente pensou, bem, acho que vale a pena falar um pouco sobre esse tema. Vamos falar sobre selos e marcas. E aí, cada um pode decidir por si mesmo se a nossa explicação é bíblica ou não. E conforme você falou no último episódio do E aí, professor, chegaremos em um momento em que esse tema será predominante? Principalmente, Martin, porque nós estamos, e especialmente com relação ao último programa, estamos caminhando na direção ao momento em que a Igreja e o Estado se unirão. Muito em breve haverá um selo e uma marca. É isso mesmo. Teremos que escolher um ou outro. Exatamente. Não haverá uma terceira opção para escolher. E se escolher o selo, o governo irá atrás de você? Exato. Não dá para ficar em cima do muro nessa questão. Muito bem, Apocalipse 7, versículo 3. Ele fala sobre os servos de Deus que são selados em suas testas. Bem, as novas traduções dizem em suas testas, mas a versão King James, em inglês, diz dentro das testas, que eu acredito ser a tradução correta, porque aí significa o seu padrão de pensamento, suas decisões cognitivas, correto? Então, precisamos aguardar até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Em Apocalipse 13, 16, você tem a marca da besta, que é colocada na mão direita ou dentro da testa. Então, obviamente, há uma escolha a ser feita aqui. Ou o selo de Deus, ou a marca da besta. Um dos dois. E em Apocalipse 13, 17, lemos que ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Em outras palavras, se você decidir escolher o selo ao invés da marca, haverá retaliações. Haverá consequências para essa recusa, correto?
As primeiras retaliações são econômicas. Será que as pessoas sofrerão tarifas aumentadas em 25%, 50% ou 200%? Eu não sei. Mas vai ser mais ou menos assim. O início da opressão terá um caráter financeiro. Algumas pessoas não poderão comprar ou vender. A questão, Martin, é a quem você serve. Essa é a conclusão. Esse é o ponto principal. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para lhe obedecer, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Veja só, Martin, esse texto é muito interessante. Então, se você comete pecado... Aliás, qual é a definição de pecado? Transgressão da lei. O que, por sua vez, leva à morte. O salário do pecado é a morte. Morte eterna. Morte eterna. Portanto, a transgressão da lei leva à morte eterna, assim como a obediência à lei leva à justiça. Ou melhor, digamos assim, de forma ligeiramente diferente, se compararmos com os outros versículos sobre os quais Paulo está falando. Se você tomar a decisão de abandonar seus pecados e confessá-los, neste caso, Cristo é justo e reto e te perdoa seus pecados e lhe dá o seu manto de justiça. E uma vez que você tenha abraçado essa questão, a justificativa será manifestada pela obediência aos mandamentos. Sim. Em outras palavras, você manifestará, por meio das suas atitudes, a quem você está servindo. É assim que mostramos que a justiça dele foi incorporada em nós. Sim, muito bem. Agora, as igrejas estão todas muito confusas sobre essa questão. Por que iria o diabo ser expulso por causa do pecado e as pessoas serem aceitas com o pecado? Neste caso, você estaria apenas substituindo um pecador por outro. Então, obviamente, a transgressão da lei, que é pecado, deve acabar. E nem um jota, um tio, irá desaparecer da lei de Deus. Então, esses versículos de Paulo são frequentemente distorcidos para que acabem dizendo o oposto que eles devem dizer, porque a ênfase dele na justificação pela fé não nega a lei. Com isso, nos livramos da lei? Não, Deus nos livre, devemos cumprir a lei. E estabelecê-la. Então, precisamos saber o que é um selo e o que significa ter uma marca. Pensei que talvez fosse uma boa ideia obter uma fonte moderna. Alguma coisa com o nosso amigo Google. Vamos perguntar ao Google. Todos podem fazer o mesmo, né? O que é o selo? O que é? Eu achei uma boa definição. Veja só. Na verdade, eu fiquei bastante surpreso ao obter uma coisa boa vinda do Google, né? Vamos lá. Um selo de autoridade se refere a um símbolo ou uma marca. Então veja que as duas coisas são intercambiáveis. É interessante isso, né? Sim, e está lá no Google. Bom, muitas vezes um selo ou um carimbo oficial é utilizado para autenticar documentos que significam a legitimidade e poder vinculativo de uma lei, decreto ou outra ação oficial. Eu achei isso excelente. Sim, porque está vinculado a uma lei. Vinculado a uma lei, vinculado a uma marca. Então, qual era o propósito de um selo de autoridade? Em primeiro lugar, a autenticação. Um selo serve como uma confirmação visual de que um documento ou ação é genuíno e autorizado. Agora, às vezes, o selo, como no caso daquele sobre o qual lemos na Bíblia, está dentro de sua testa. Então, você teria que fazer uma cirurgia para vê-lo, não é? Sim, mas ele é revelado pelos seus atos. Essa é a manifestação visual dele. Você está certíssimo. Ótima resposta. Legitimidade. Ele transmite a autoridade e o poder da pessoa ou instituição que emite o documento ou a ação. Então, é tudo uma questão de autoridade. É o principal. E, finalmente, proteção.
Eu achei isso bem interessante. Há um elemento de proteção no selo. Isso é lindo, na verdade. Não é legal? Sim, porque sabemos muito bem o que vai acontecer no futuro. É incrível. No passado, os selos protegiam os documentos de serem adulterados ou falsificados. Não se pode adulterar isso. O documento em questão é protegido pelo selo. E se você adulterar, você nega a autoridade que colocou o selo ali. Exato. Ele também me deu um link para saber mais, para obter mais informações sobre isso. Aí eu cliquei no link. E ele me apresentou isso daqui, ó. Contexto histórico. Nos tempos antigos, os selos eram usados para autenticar decretos reais, contratos e outros documentos importantes. O selo de um rei ou governante conteria o seu nome, título e o território que governava, significando a sua autoridade. Eu também achei isso muito legal. Fiquei impressionado com o nosso amigo Google. Ou será que é ela, né? Amiga Google. Talvez professor Google. Ai, ai. Pelo menos o Google não exige que você o chame por nenhum pronome específico, né? Porque agora só temos 2 gêneros. Seja como for. Então, esses são pontos muito importantes. E eu achei que eles são relevantes para o tema de hoje. Se aplicarmos todos esses pontos e perguntarmos o que é o selo de Deus, então ele deve se encaixar mais ou menos nessa estrutura aí, não é? Com toda certeza. Muito bem. O que é o selo de Deus? Isaías 8:16 nos diz o que é. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Portanto, há 2 coisas que os discípulos de Deus devem ter: a lei e o testemunho. Perfeito. Lemos isso em algum lugar no capítulo 12 de Apocalipse? Sim, capítulo 12, verso 17. E eu acho também que em Apocalipse 19, verso 10. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o restante dos seus descendentes, que são aqueles que guardam o quê? A lei? Que guardam a lei e se apegam ao testemunho. Então, o testemunho é aquilo que todos os profetas testificaram. E a lei foi a primeira parte da Bíblia, a Torá, que continha os 10 mandamentos. Então, isso deveria ser selado entre o povo de Deus. Em outras palavras, deveria ser escrito em seus corações e mentes. E qual é o critério? A lei? E ao testemunho. Essa não é a nova aliança que Deus escreveria em nossos corações, não é? Então, considerando os critérios, vamos ler Êxodo 31, versículo 13. Fala também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, de onde vem a nossa santificação? Por viver uma vida perfeita. Por ser perfeitamente obediente a tudo e superando tudo com esforço próprio? É assim que você vai para o céu? Claro que não. Não é isso que diz o versículo. Não é isso que diz o versículo. O versículo diz que o Senhor é quem nos santifica. Não é algo que você possa alcançar. É uma justiça alheia que lhe é imputada. É uma ação interna do Espírito Santo que te capacita. Certo. Mas por que ele diria que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo? E lembre que essa palavra sinal também pode ser traduzida como marca. Nós acabamos de ver a definição. O que vimos era o paralelo a um selo. Portanto, é Deus quem nos santifica. Agora, se você for a esse mandamento do sábado, o 4º mandamento, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, em 6 dias trabalharás, etc. E aí diz: pois em 6 dias o Senhor
E ali está o nome do Senhor, Jeová, o Senhor teu Deus, quem fez, ou seja, o Criador. Jeová é o Criador. E a jurisdição dele, o território dele é o céu e a terra. Portanto, ele ordenou que guardássemos o dia de sábado. O sábado é o selo de Deus. Sim. Mas não é só o sábado, porque o sábado autentica toda a lei ou documento. Sim, o documento está lá com todo o conteúdo. O sábado é apenas o selo. De autoridade. Não se mexe no selo. Você não pode mudá-lo. Mas o que o sábado sela? Bem, é a lei e o testemunho. A Bíblia inteira. Além disso, ele está no coração dos 10 mandamentos. Está no cerne da própria lei. O sábado é o selo dos 10 mandamentos. Sendo assim, por acaso podemos trocar esse selo? Não. Não. Mas e se alguém aparecer dizendo, eu vou mudar isso aí? Nesse caso, ele vai ter que se ver com a autoridade que pôs o selo ali. Essa pessoa teria que matar Deus e dizer, agora eu sou a nova lei. Caso ele não tenha feito isso, então existe um conflito de interesses, não é? Por acaso o chifre pequeno não se atreveu a mudar a lei? Sim. Não é? Ele pretendia mudá-la. Pretendia. Ora, se você muda a lei de Deus e quer colocar a sua autoridade sobre a dele, você não tem que pôr um outro selo na lei? Porque agora é outra lei. É um tipo de fraude. Você tira o original e põe o falsificado em cima. Teria que pôr um outro selo, não é? Se um governo tem leis estúpidas, aí vem um outro governo, revoga essas leis, joga tudo fora. Todas as leis da administração anterior. E passa a escrever ordens executivas, mudando todas as leis. Como está acontecendo agora. Então, uma nova assinatura tem que ser colocada lá, um novo carimbo de aprovação, um novo selo. É assim que se muda uma lei. Você tem que desfazer a anterior e colocar a sua. Mas e se a lei anterior for tão imutável que nem um jota, um tio, pode ser movido dela? Aí você vai ter problemas. Mas você vai lá e muda mesmo assim. Aí você está realmente encrencado. Eu acho que é isso mesmo, Martin. Podemos dizer que, de acordo com a definição ali que vimos do Google, o quarto mandamento é a única lei que atende a todos os critérios necessários para um selo? Sim, com certeza. Eles disseram o nome, o título, o território. Porque se eu te desse uma ordem e te dissesse para você fazer X, Y, Z e assinei lá o meu nome, você provavelmente ia dar uma boa risada e jogar no lixo. Ou você teria um ataque de raiva, ou uma das duas coisas, certo? Mas se alguém com um pouco mais de influência pode te colocar na cadeia se você não fizer aquilo, bem, aí você encararia a situação de outra forma, né? Vamos colocar assim. Se você me der uma multa de trânsito, eu vou rir dela. Não é mesmo? Mas se a multa for dada por um guarda de trânsito, aí é diferente. Pois é, mas é isso mesmo. Se uma pessoa qualquer tenta repreendê-lo na estrada, isso provavelmente vai levar a uma briga. Certamente não daria ouvidos à pessoa. Muito bem. Então nós estabelecemos que o mandamento, o quarto mandamento, está absolutamente alinhado com o selo. Deuteronômio 6, versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E para que os seus dias sejam prolongados. Vamos ler o verso 6? E estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, Martin, o tempo todo. Esse é o princípio que dita as nossas vidas. É algo que deve estar arraigado no nosso viver. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. Não foi isso que Salomão escreveu? Deve fazer parte de você. Não é uma coisa que seja como uma tarefa. Não, tem que ser parte do seu ser.
deve ser o princípio da nossa vida. E Salomão foi alguém que descobriu, por meio de circunstâncias dolorosas, que, de fato, esse deve ser o princípio da vida. Ele se desviou muito. Imagine só ter 200 esposas, cada uma com uma opinião diferente. Deve ter sido bastante estressante. E isso sem contar as concubinas, né? Você está falando só das esposas. Pois é. No total, dá cerca de 1000 mulheres. E as atarás como sinal, veja só a palavra aí de novo, e elas serão por frontais entre os teus olhos. Ou seja, Martin, você deve não apenas agir de acordo com a lei de Deus, mas também pensar de acordo com a lei de Deus. É algo que você deseja fazer. Tornou-se a sua mentalidade. Muito bem. Então, cele a lei e o testemunho. Aqui ele salienta a importância dos mandamentos e o selo de autoridade que autentica essa lei é encontrada no 4º mandamento dela. Certo. Qual é a diferença entre mandamentos e estatutos? Bem, Deus deu a eles muitas regras. Algumas eram estatutos civis, outros estatutos de saúde, outros estatutos morais. Então, é um coletivo. Porém, os 10 mandamentos foram escritos separadamente e considerados de tal importância que foram escritos com o dedo de Deus e colocados em tábua de pedra e guardado dentro da Arca da Aliança, protegido por um propiciatório, porque a letra da lei te condena à morte como pecador. Então, você tinha que ser protegido da condenação pelo propiciatório, o ilastério, a expiação, a substituição. É uma teologia muito bonita. Certo. Podemos entender então que os estatutos foram dados em consequência do pecado? Sim. E eles não podem ser mudados, apenas cumpridos. Correto? Alguns deles, como os rituais e estatutos cerimoniais, foram cumpridos. Mas a questão moral é eterna. Por isso foi escrita em pedra. E quando chegarmos ao céu, até mesmo os outros estatutos estarão cumpridos e não valerão mais. Só que a lei moral continua. Deus foi muito claro. A lei moral deve estar em nossas mãos. Isto significa temos que agir de acordo com ela. Os 10 mandamentos devem estar dentro de nossa mente para que pensemos adequadamente. Agora, onde é posta a marca da besta? Ou na mão ou na testa. Já a marca é diferente. Ela pode ser posta ou na mão ou na testa, ou seja, na mente. Ou seja, alguns farão por obrigação e outros porque acreditam naquilo. Farão porque acham que aquilo é o certo. Então, ou um ou outro, ou por obrigação ou porque você acredita naquilo. Mas os 10 mandamentos não, devem estar nas mãos e na mente. É quase como que o seu livre-arbítrio. Você começa acreditando em alguma coisa e depois agindo de acordo com ela. Correto? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Então veja, há outro selo. Mas este selo, Martin, ele está, na verdade, gravado na sua mente. Então, o que havia que precisava ser selado? A lei e o testemunho? Tinha que ser selado na mente para que ficasse lá e não fosse removido da mente até o dia da redenção. Você tem que estar absolutamente convicto. Apenas uma pergunta. Então esse selo aí não é algo que você faz. É o Espírito Santo que está dentro de você. Quem te convence do pecado? O Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do julgamento. Então, primeiro você é condenado pelo pecado. Eu sou um transgressor da lei. Aí eu sou convencido da justiça. E quem é que possui a justiça? Não sou eu, pois eu sou um transgressor. Cristo tem a justiça. Então, aqui está a solução para o meu problema do pecado. E no dia da redenção, o julgamento terá sido executado. Vamos para Apocalipse 7, versículo 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores,
até que tenhamos selado os servos do nosso Deus dentro de suas testas. Então, onde deve estar essa convicção? No cognitivo, é uma decisão. Martin, este sinal te parece ser um selo físico ou é um selo espiritual? Me parece ser um selo espiritual. Então, não se trata de um carimbo do banco, ou um código de barras na cabeça, ou uma tatuagem, ou mesmo uma vacina. Ou talvez, quem sabe, um implante. Mesmo que seja do tamanho de um grão de arroz. Este daí é um selamento espiritual. É uma decisão que você toma em relação a uma autoridade e teologia específicas. Certo. Há uma citação no livro Eventos Finais. Diz assim: assim que o povo de Deus for selado em suas testas, que não é nenhum selo ou marca que pode ser visto, mas um estabelecimento da verdade, tanto intelectualmente quanto espiritualmente, para que eles não possam ser movidos. Assim que o povo de Deus for selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Na verdade, já começou. Então, Martin, não é um sinal físico. De tudo o que lemos da Bíblia até agora, me parece bastante óbvio que o selo é uma questão espiritual. E que Deus, através do seu Espírito Santo, impressiona a mente de uma forma ou de outra. Bem, você quer ter o selo de Deus, certo? Claro que quero. Você quer o selo de Deus na sua mente, você quer agir de acordo com ele, certo? Então, os estatutos e os mandamentos têm que estar escritos dentro da mente. Eles são o selo. E o selo autentica um documento. No caso, a lei e o testemunho. Sendo assim, não se pode mexer e nem alterar o selo. É como a lei dos medos e persas. Depois que é promulgada, já era. Nem um tio ou um jota pode ser removida dessa lei. Nada pode ser alterado nessa lei. Mas esse tal estabelecimento, na verdade, também é interessante porque toda essa coisa espiritual é baseada na verdade. Baseada na verdade. E o que é a verdade? A palavra é a verdade. A lei é a verdade. Cristo é a verdade. Afinal, não se pode ter justiça sem Cristo. Então, a questão toda não faz sentido se não estiverem envolvidos a lei e o testemunho. Muito bem, agora que estabelecemos que o selo de Deus é um selo espiritual e não um selo físico, e que ele representa a autenticação de um documento, no caso, a lei e o testemunho, e também que as exigências de Deus, os 10 mandamentos, devem ser incorporados na mente e você deve agir de acordo com aquilo, então não devemos perguntar nós mesmos quais são as outras marcas na Bíblia? Existe uma marca interessante na Bíblia chamada a marca de Caim. Você não gostaria de saber o que é isso? Claro que sim. Muito bem. Se formos para as culturas antigas, seja a Síria ou a cultura babilônica, eles retratam as coisas que ocorreram no mundo antes do dilúvio como formas deificadas daqueles indivíduos. Então, os primeiros governantes, os primeiros antediluvianos, como Abel ou Caim, ou qualquer um deles, foram mais tarde deificados como deuses. É interessante que o deus que era servido nessa época era Marduk. Marduk tinha autoridade para controlar o mal. Ele era a divindade que tinha autoridade para encarcerar ou punir, ou manter sob controle qualquer forma de mal. E ele recebeu essa autoridade de outra divindade chamada Anu. E Marduk tinha o sinal de Anu. E ele tinha uma espada e um tridente. Veja, as outras divindades, como Poseidon, por exemplo, ou Netuno, também tinham tridentes. Os tridentes são muito interessantes porque normalmente tinham raios ondulados e retos, que são uma referência
aos aspectos masculino e feminino. Não precisamos entrar em todos os detalhes, mas o elemento da espada é muito importante, porque espada implica em autoridade e poder para impor aquilo que você quer ditar. Então, ele tinha o sinal de Anu. O sinal de Anu está aqui no braço. Parece um relógio, mas na verdade tem 8 raios. Basicamente 2 cruzes, uma sobre a outra. Então, são 8 raios. Esse era o sinal de Anu, ou o sinal de autoridade. Ao ampliarmos a imagem, vemos que há um anel ao redor da bainha, tudo com o sinal de Anu, que quer dizer que ele tinha autoridade para governar o mal. Esse livro de Tupper Saucy, Governantes do Mal, é um livro muito interessante, porque ele fala exatamente sobre este assunto. Ele considera as mitologias do mundo antigo e tenta determinar quem possui tal poder. Você vê estes sinais em relevos como esses daqui e também no teto do Capitólio. Você tem a espada na mão, o escudo governando sobre os desobedientes. Isso representa autoridade para governar. Essa espada geralmente está na mão do Estado, não é? A espada está nas mãos do Estado, mas existe uma espada que é mais alta do que a espada do Estado, ou seja, a espada da Igreja. Uma é a espada espiritual, a outra é a espada secular. A espada espiritual é considerada mais poderosa que a espada secular. Portanto, a secular deve estar sujeita à espada espiritual. É uma união entre a Igreja e o Estado. Esse livro foi publicado com algumas capas diferentes. A primeira é essa daí à esquerda, que acabamos de comentar. Esse relevo você encontra no Capitólio dos Estados Unidos da América, lá em Washington, D.C. Agora, outra capa do mesmo livro, em outras edições, porque, como eu disse, tem várias, tem um padre jesuíta com o sinal de Anu, o que é muito interessante. Tupper Saucy chegou à conclusão de que a espada espiritual por trás da espada secular foi imposta por meio de uma ordem militar que, segundo ele, foram os jesuítas. Essa é a conclusão a que ele chegou com base em sua pesquisa. E, pessoalmente, eu acho que ele acertou na mosca. Sem dúvida, se você usar outras fontes que temos, como, por exemplo, o espírito de profecia, vemos a mesma coisa. Muito bem. Vamos então destrinchar a marca de Caim. Gênesis 4, versículo 8, lemos assim: E falou Caim com Abel, seu irmão. E aconteceu que, quando ambos estavam no campo, que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Agora, a razão pela qual ele fez isso é porque o sacrifício do cordeiro de Abel fora aceito, enquanto que o sacrifício de Caim, que era o produto, fruto do trabalho de suas próprias mãos, foi rejeitado. Em outras palavras, são 2 planos da salvação diferentes. sim, um é... O primeiro é a salvação pela fé, no sangue expiatório do Cordeiro, e o outro é a salvação pelas suas próprias obras. O plano da salvação que foi aceito foi aquele que colocou a fé no sacrifício que viria, do qual o Cordeiro era apenas um símbolo, que referia-se a Jesus Cristo. É a salvação em Cristo, aceitando a justiça de Cristo por meio do seu sangue expiatório. Este plano é o aceitável a Deus. Não há como você ser salvo por meio de suas próprias obras. São 2 religiões. E o que assusta é que os 2 sacrificaram. Os 2 sacrificaram, mas um sacrificou as obras de suas mãos, o seu próprio trabalho, que é a salvação pelas obras, e o outro sacrificou confiando num Redentor
no qual a obra era feita fora de si mesmo. Era uma justiça que não vinha de dentro dele. Ou seja, duas mentalidades. Duas mentalidades no mundo. A maioria dos sistemas religiosos do mundo hoje tem a mentalidade de Caim. Vamos continuar a ler a história. Então ele foi, levantou-se e matou Abel. Bem, as duas mentalidades nunca se unirão. Uma sempre perseguirá a outra. Esse é o cerne da história. O versículo 10 diz: E ele disse, o que fizeste? Quem está falando aqui é Deus. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora és maldito da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. E disse Caim ao Senhor: O meu castigo é maior do que posso suportar. Eis que hoje me expulsaste da face da terra, e da tua face serei escondido, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. Muito bem, Caim está fazendo a pergunta: como evitar que as pessoas me matem? Bem, há algumas coisas interessantes aqui, Martin. A primeira é que é muito interessante que ele esteja escondido da face de Deus. Isto significa que Caim deveria estar sempre perdido? Bem, ele poderia salvar-se se aceitasse o sacrifício do cordeiro. Mas se ele rejeita isso, então permanecerá escondido da face de Deus. É uma escolha. E como ele vai se proteger de todos os que querem se livrar dele? Sendo assim, naturalmente, ele precisa de algum poder ou coisa parecida que lhe permitisse manter-se. Verso 15. E o Senhor lhe disse: Portanto, qualquer um que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes mais. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém o encontrasse e o matasse. É interessante, não é? Portanto, Caim recebe a marca de Caim. Será que foi um sinal físico? Bom, pelo que vimos até aqui, parece que esses sinais não são físicos. Está aqui, ó. É espiritual. Tudo isso foi consequência de uma mentalidade. Então, o que é essa marca que Caim recebeu? Bem, para começar, nós sabemos qual era a mentalidade dele. A mentalidade dele era: serei salvo pelas minhas próprias obras. Mas como que ele impediria que as pessoas se livrassem dele? Deve haver um selo. Então, ele deve ter algum tipo de autoridade. Mas que autoridade ele obteve? Bom, ele poderia se vingar 7 vezes mais. Em outras palavras, se você fizer algo a mim, você, meu amigo, vai sofrer 7 vezes mais. Eu vou puni-lo. Quem tem mais autoridade, então? Você. Eu. Porque, nesse caso, eu vou te fazer sofrer 7 vezes mais. E o número 7 é interessante, porque Deus é o número 7. Então ele toma uma prerrogativa que é da divindade, que é de punir, afinal o salário do pecado é a morte, e a empresta a Caim, que por sua vez obtém alguma autoridade. Vamos ler a história mais a fundo. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Esse é o primogênito de Caim. As pessoas sempre perguntam, quem era a esposa de Caim? Ora, naturalmente, uma de suas irmãs. Não havia imperfeição genética naquela época. Então, era perfeitamente seguro casar-se com uma irmã. O próprio Abraão se casou com uma meia-irmã. E, mais tarde, quando as imperfeições genéticas aumentaram bastante, houve advertências de que não se deveria casar dentro da família. Mas o primeiro filho dele foi chamado de Enoque. Esse é o Enoque, filho de Caim. Não é o Enoque, o 7º depois de Adão, ok? Mas Caim edificou uma cidade e colocou nela o nome do seu filho Enoque. Então Caim construiu uma cidade.
Em uma cidade, há muitas pessoas que devem ser controladas. Então, ele se tornou o governante delas. E ele precisava manter as pessoas com a mentalidade dele sob controle. Afinal, elas tinham a tendência de serem infratoras da lei. Por que será, hein? Então, em certo sentido, ele se tornou Marduk, que, por sua vez, controlava os filhos do mal. Agora, a questão é, por que Deus daria permissão a Caim para governar e punir os filhos do mal nas cidades dele? Eu sempre conto uma história. A minha esposa, ela era professora. E ela também estava em uma escola onde havia muitas pessoas de origem desfavorecida. E, como acontece frequentemente, eram pessoas envolvidas com drogas, violência, faziam parte de gangues. Era um lugar muito perigoso para se estar. E os alunos dela, em muitos casos, eram muito mais velhos do que deveriam ser, porque repetiam 1, 2, 3 ou 5 vezes seguidas. E, como uma pessoa bastante dócil e gentil, ela tentou manter a lei e a ordem, o que foi uma tarefa impossível. Então, em um ato de desespero, ela disse que não iria mais aplicar nenhuma regra, nenhuma regulamentação, porque eles não davam ouvidos mesmo, eles ignoravam. Então, ela disse a eles: agora vocês são os policiais. Vocês vão aplicar a lei e a ordem em sala de aula. Vamos ver como vão lidar com isso. Se alguém assobia e fala e não escuta na aula, qual será a punição dessa pessoa, no caso? Quem vai garantir que coisas assim não aconteçam? Porque comigo não funciona. Então, vocês vão fazer as regras e vocês vão dar a punição para os transgressores. Então, eles fizeram as regras. Conversar em sala de aula, punição tal. Andar em sala de aula, atirar objetos na sala de aula, punição tal. Etc, etc. Era uma longa lista de regras. E as punições eram incrivelmente severas. Sim, porque eles mesmos as elaboraram. Eles elaboraram as punições. Eram pelo menos 7 vezes mais severas, ou talvez até mais do que isso, do que ela teria feito. Por exemplo, uma das regras era limpar o pátio inteiro da escola de joelhos com uma escova de dente. E o pátio era realmente grande, então os joelhos do aluno ficavam em mísero estado quando terminavam. Mas as regras eram muito rígidas. Havia outras coisas como essa. E eram eles que aplicavam a punição. Então, a minha esposa cedeu a sua autoridade para os alunos rebeldes, porque, para começo de conversa, eles não a escutavam. E funcionou muito bem. Mas, muito bem. Caim construiu uma cidade, na qual habitavam aqueles que tinham a mentalidade dele, e deu a ela o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, que gerou a Meuagel, e Meuagel gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. Então, essa é a primeira vez que um homem pegou para si mais de uma esposa. Essa é a progressão do que acontece quando nos afastamos de Deus. Sim. E agora ele está descendo o morro abaixo. Está indo de mal a pior. E Lameque disse às suas mulheres Ada e Zilá: ouçam a minha voz, esposas de Lameque. Ouçam o meu discurso, porque eu matei um homem que me feriu e um jovem que me ofendeu. Ele melhorou ou piorou? E muito pior. Pior. Então veja, segundo a Bíblia, ele foi o primeiro a matar uma pessoa depois de Caim. O primeiro foi o próprio Caim, depois dele governou Enoque, aí segue a genealogia, e então finalmente Lameque chega ao poder. E ele era um homem muito severo. Ele foi o primeiro homem na história da humanidade a tomar para si mais de uma esposa. E ele aumentou mais ainda a penalidade da lei, dizendo: se Caim for vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7.
Agora, esse mesmo verso na Bíblia de Geneva diz o seguinte, e eu vou ler como se fosse o inglês moderno, tá? Diz assim, e Caim será vingado 7 vezes, e Lameque 70 vezes 7 vezes. Isso é muito interessante. Acredito que esse seja o sentido mais fiel. Então, devemos ler, se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7 vezes. Vamos avançar um pouco agora. Ao chegarmos no livro de Daniel, 70 semanas haviam sido dadas aos filhos de Israel, correto? 70 vezes 7. E se você pegar esse número e pular para a época de Cristo, a pergunta é, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Isso seria 490 vezes? Então, Martin, se a tua esposa te irritar 490 vezes, aí você não precisa perdoar mais, não é? Brincadeira. Mas o que isso realmente significa? Bom, quando chegamos a 70 semanas foram dadas aos filhos de Israel. E o que aconteceu depois destas 70 semanas? Acabou o tempo de graça deles como nação. Então, basicamente, o que significa é que você deve perdoar até o fim do tempo de graça. Será que podemos ler assim, então? Se Caim foi vingado 7 vezes, certamente Lameque receberá o poder até que se acabe o tempo de graça para exercer esse poder de controle sobre qualquer um que queira interferir em seu governo. Sim, dá para ler assim. Você então concorda que poderíamos ler dessa maneira? Seria interessante. Essas pessoas se tornaram governantes. Agora vamos voltar para os tempos modernos e nos perguntarmos o que está acontecendo aqui. Vamos chamar esse livro de A Bíblia da Maçonaria. Este livro é o Moral e Dogma, de Albert Pike, e na página 210 ele tem uma declaração muito interessante. Diz assim, Enoque, em hebraico, significa iniciado ou iniciador. A lenda das colunas de granito e latão de bronze erguidas por ele é provavelmente simbólica. A de bronze, que sobreviveu ao dilúvio, que é uma grande besteira, isso é um absurdo, simboliza os mistérios dos quais a maçonaria é a sucessora legítima, desde os primeiros tempos, a guardiã e depositária das grandes verdades filosóficas e religiosas desconhecidas do mundo em grande escala e transmitidas de era em era por uma corrente ininterrupta de tradição, incorporada em símbolos, emblemas e alegorias. Em outras palavras, a filosofia da maçonaria e as tradições e os símbolos e alegorias, tudo isso é transmitido desde a época de Enoque. Mas qual Enoque? O bom ou o mau? Com certeza, o filho de Caim. Isso é importante salientar. Agora, a outra parte nesse livro aí, dos maçons, que eles informam as idades. E, a partir disso, podemos deduzir que é impossível que seja o Enoque bom, porque ele veio muito depois. Pelo contrário, se refere ao tempo do Enoque, filho de Caim. Então, é daí que vem esse poder exercido nos bastidores e será exercido até o fim dos tempos. Além disso, ainda dentro dos escritos maçônicos, aprendemos que Nimrod é aquele, depois do dilúvio, que perpetuou essa filosofia. E é claro que o Cã tinha pleno conhecimento dos mistérios. Ele tinha um cérebro muito bom. Só que não era exatamente o filho mais fiel que Noé tinha, não é verdade? Mas o filho de Noé, Cã, tinha essa filosofia, essa dicotomia em sua mente, e passou ela para sua posteridade. Então, Nimrod, que era um dos filhos de Cush, ele é o iniciador da maçonaria moderna. Acontece que, na verdade, é a mesma filosofia que veio de Caim.
Eles exerciam uma autoridade específica. E o nome dele significa rebelde. Sim, Ele se rebela contra Deus. contra Deus. É ter uma mentalidade contrária a Ele. É ter um outro plano de salvação. Agora vamos voltar àqueles relevos antigos e ver se conseguimos encontrar alguma coisa. Esse daqui data de 823 a 811 a.C. Esse é o governante Shamash Adad V. Vamos dar uma olhada em alguns símbolos. Mais uma vez, ele usa o mesmo relógio que Marduk usava, mas nesse caso não dá para ver a face do relógio. Mas aqui em cima você vê o círculo de 8 pontas, de 8 raios. Este é o sinal de Anu. E logo aqui você tem algo que se parece como uma bússola, certo? Como um compasso e um esquadro. Você tem o símbolo de Baal Haddad. É algo que pode ser semelhante ao que chamamos de calendário asteca atualmente. E então você tem uma tríplice coroa ali. É muito interessante. Aí nos perguntamos, ao longo da história, quem tem todos esses símbolos? Agora, é muito interessante o que ele tem em volta do pescoço. Vemos aqui a cruz de Malta. Obviamente, não tem nada a ver com o Calvário, pois isso ocorreu mais de 800 anos antes de Cristo. Então, a cruz de Malta é muito importante. Tem também esse cinto, e logo abaixo você vê o cabo da espada dele, que representa a sua autoridade. E no outro braço, com certeza vemos o sinal de Anu. Sim, o sinal de Anu está logo aqui embaixo. Então temos aqui todos os símbolos. E esses governantes poderosos eram os únicos que receberam o poder de Marduk a fim de governarem. E, em nome de Marduk, eles controlavam os filhos da desobediência. Essa é a imagem de Caim. Então, com tudo isso em mente, vamos continuar até chegarmos na marca da besta. Então, vimos a marca de Caim, e obviamente é um símbolo que lhe deu autoridade para se proteger contra qualquer um que quisesse interferir em seu governo. E ele também fundou as cidades e as alegorias e os símbolos que, segundo a maçonaria, dá honras a Lúcifer. É um sistema de salvação pelas obras. Esse sempre foi o ponto principal. É o mesmo que Caim. Agora, Martin, o maior sinal de Anu no mundo hoje está lá na Praça do Vaticano. São 8 linhas de 2 cruzes, uma dentro da outra. Então, esse é o sinal de autoridade de Anu. Então, Anu foi quem lhe deu autoridade. Agora, se você ler a Bíblia, verá que aquele que permitiu que ele governasse o mal foi o próprio Deus. Mas quem é realmente adorado é Marduk. Então, aqui está o símbolo dessa autoridade. Agora, quando o autor daquele livro colocou na capa os jesuítas com o símbolo de Anu em seu pescoço, será que ele não quer dizer que estes estão governando os maus nos bastidores? É o que ele quer dizer. Agora, qual é a marca da besta? Bem, já sabemos qual é a marca de Deus, então qual é a marca da besta? Apocalipse 14:9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, essa pessoa, então, estará exposta à ira de Deus. Correto? Portanto, não queremos isso. Mas quem é essa besta? Uma pergunta. Pelo que vimos até agora, é fácil desviar a atenção do porquê haverá consequências se as pessoas decidirem pegar essa marca. Correto, porque é o oposto da salvação. E também ao fato deles pegarem o selo de Deus e o destruírem, como mencionamos lá no Google, ou mesmo antes dele, que se alguém tentar alterá-lo, não se pode alterá-lo. Estará encrencado. Então aqui temos um poder que está tentando usurpar o poder de Deus. Essa autoridade vem em uma linha ininterrupta, desde Enoque, filho de Caim, até finalmente chegar a Nimrod, que aplicou essa filosofia em sua plenitude, que decidiu construir a Torre de Babel para que Deus não os destruísse novamente. Deus já havia prometido que não os destruiria com água.
Mas eles desafiaram a promessa de Deus mais uma vez. Eles não acreditam nas promessas de Deus. Não acreditavam que o Messias viria para pôr inimizade entre a tua semente e a semente dela, etc. Eles não acreditam no plano da salvação. Muito bem. Agora, todos os reformadores da Idade Média acreditavam que essa besta representava o catolicismo. E é fascinante que o maior sinal de Anu de todo o planeta está bem ali, no quartel-general da besta. Muito bem. Agora, vamos perguntar à Igreja Católica qual é a marca da autoridade dela. Segundo a Igreja Católica, o domingo é a marca de autoridade dela, já que a Igreja está acima da Bíblia. E essa transferência de observância do sábado é a prova desse fato. Essa não é uma afirmação arrogante? Isso é blasfêmia. Blasfêmia pura, não é? Não dá para ser mais arrogante. Eu acho que é a mesma coisa do que Caim disse. É mais ou menos o mesmo que Caim. E eles têm a marca de Anu. E Caim também tinha a marca de Anu. E o Nimrod tomou essa marca e construiu uma cidade. E o Enoque também não construiu uma? É a mesma coisa. O Nimrod construiu uma cidade. Essas pessoas amam cidades. Muito bem. Então ele está acima da Bíblia. Ele está fazendo uma lei para si mesmo, dizendo: removerei o selo que está no mandamento do sábado, que dá autoridade à lei, e colocarei o meu próprio selo, o domingo. É por isso que o domingo é a marca de autoridade dos papas. É o selo deles, que querem ter a mesma jurisdição de Deus, o céu e a terra. Pelo menos é o que eles acreditam, já que colocam uma tríplice coroa na cabeça, igual o rei assírio. Essa tríplice coroa representa que ele é o governante do céu, da terra e das profundezas. Então o Papa seria governante dos vivos e dos mortos. Usurpando completamente a autoridade de Deus. Absolutamente. E deixando a marca dele no lugar. Colocando a sua marca no lugar do sinal de Deus. Mas vamos nos assegurar que eles realmente disseram isso. Esse daí é o Ratzinger, o Papa anterior. E ele disse que a União Europeia deve guardar o domingo, diz a Igreja Católica. Isso foi na época do Ratzinger. E o Papa João Paulo II, que foi declarado um santo, disse que uma pessoa que viola a santidade do domingo deve ser punida como herege. Martin, como os hereges eram punidos? Com tortura e morte. Ah, então parece que eles estão falando bem sério. Isso significa, então, que eles querem exercer a autoridade deles sobre os outros? Com certeza. Se você aceitar este sinal, essa marca da autoridade deles, isso significa que você reconhece a autoridade deles acima da palavra de Deus. É claro, você está aceitando outra autoridade que não é aquela da Bíblia, que é Deus. Cabe a nós escolher qual autoridade queremos servir. Onde é colocado o selo de Deus? Na testa? E Na sua mão? E a marca deles? Ou na testa ou na mão. Tanto faz. Ou você a tem nas mãos, ou seja, obedece porque é obrigado. Sim, você não tem que acreditar naquilo. Você faz porque é forçado. E o outro lugar é na testa, na mente. Ou seja, você obedece porque concorda com aquilo. Você acha que Jesus mudou a lei, que Jesus arrancou o seu próprio selo. E isso te faz submisso a essa nova autoridade. Isso, escolhem o Papa como autoridade. A Igreja Católica inventou o purgatório, sendo o Papa aquele que te liberta da punição do pecado, e não Jesus Cristo na cruz. É realmente outra autoridade. São dois tipos de salvação, não é? Sem dúvida. E é exatamente isso que nos leva de volta a Caim e a Abel. Martin, eu acho interessante que em 2005, um padre jesuíta de nome Joseph Fessio disse ao Meet the Press, e aliás, esse é o fundador da Ignatius Press, então isso também nos diz muita coisa, né? Mas ele disse que aqueles que se rebelam contra os ensinamentos autênticos da igreja estão se rebelando contra Deus. Ora, mas o que fazer se esses ensinos da igreja são opostos à Bíblia? Neste caso, contra qual Deus você está se rebelando? O Deus deles? Não é interessante que o Papa use branco? Não é essa a cor da retidão? Essa não é uma prerrogativa de Cristo?
Ele é o único que tem permissão para fazer isso. Sim, isso é muito interessante. Então, Martin, essa é a outra forma de salvação, que envolve a salvação pelas obras. Mas quão importante é esse poder? Bom, o Tomás de Aquino disse que o Papa, por direito divino, tem poder espiritual e temporal, como sendo o supremo rei do mundo. Martin, será que o Papa carrega a marca de Caim? Sem dúvida. Ele também governa sobre os maus. Muito bem. Mas o Papa tem esse poder? O Papa de Roma, como chefe do governo papal, reivindica a soberania absoluta e supremacia sobre todos os governos da Terra. Que situação interessante! Então, ele tem toda a autoridade. Então, o selo de quem vai ficar no documento? O dele. Então, ou você tem o selo de Deus, ou o selo do Papa. Ou você tem o selo do Deus do céu, ou o daquele que afirma ser Deus nessa terra, que se coloca acima da Bíblia. Ele disse isso. Então, o cardeal Manning disse que o direito de depor reis é inerente à soberania suprema que os papas, como vice-regentes de Cristo, exercem sobre todas as nações cristãs. Mas lembre que a citação anterior disse todas as nações. Então, o cardeal Manning estava apenas sendo pouco cuidadoso em sua fraseologia. Mas, na verdade, ele quer dizer todas as nações. E isso foi tirado do livro A História dos Jesuítas. Agora, ele não parece ter toda essa autoridade. O Papa parece apenas um homenzinho vestido de branco, sentado lá em Roma. Mas ele tem o sinal de Anu no pátio dele. Mas por meio de quem ele exerce toda essa autoridade? Obviamente, por meio dos poderes civis, certo? E quem é o seu principal interlocutor? Bem, a Bíblia nos diz, em Apocalipse 13:11, que haverá outra besta, outro reino que chegaria à terra, que tem o princípio de cordeiro, mas fala como dragão. E é assim que a primeira besta, o catolicismo romano, fala. E ele, ou seja, esse segundo poder, exerce todo o poder da primeira besta diante dele. Este poder é controlar os filhos do mal nesta terra. E essa besta tem o mesmo poder que a anterior tinha, e o faz em favor dela. Sim. Já que esse segundo poder faz com que a terra e o que nelas habitam adorem a primeira besta. Ela faz isso em favor da primeira besta, aquela cuja ferida mortal fora curada. Então aqui está o poder que sabemos que só pode ser aplicado aos Estados Unidos da América, porque é um poder semelhante ao de um cordeiro e deve ter poder político suficiente para controlar os problemas da terra. E deve surgir quando a primeira besta, o catolicismo, parece receber uma ferida mortal. Parece receber uma ferida mortal. Na verdade, ele apenas sai dos holofotes, mas continua atuando por meio dos seus poderes maçônicos e governa o mundo por trás das cortinas, por meio do seu segundo poder. E o segundo poder surge exatamente no mesmo momento em que o primeiro recebe a ferida mortal. Exatamente. Não pode ser nada mais além dos Estados Unidos. Não há dúvida sobre isso. Hoje é os Estados Unidos que têm poder para mandar no jogo. Sendo assim, os Estados Unidos também devem ter o sinal de Anu. Muito bem. E essa segunda besta, os Estados Unidos, é uma imagem da primeira besta, Roma. Ora, veja como os dois se parecem. E a pergunta é, qual é o objetivo disso? Bom, o objetivo é que a Igreja e o Estado governem juntos. Já falamos sobre a união da Igreja e do Estado no nosso último episódio. Então, vamos nos certificar de que é isso que eles querem mesmo. Agora, com isso em mente, veja, por exemplo, o selo da Universidade de Georgetown. Essa é a universidade jesuíta favorita dos grandes presidentes e poderosos para educar os seus filhos. Sua fundação foi em 1789. O lema da universidade é Utraque Unum, os dois em um. E a inscrição em latim, Collegium Georgium Palatum,
ad Ripas Potomac, em Marilândia, que significa o Colégio de Georgetown às margens do Potomac, em Maryland. É interessante que a sede do governo também fique lá em Maryland, não é? Parece até mesmo um presente da Igreja Católica, ou um empréstimo. Vamos colocar assim. Bom, aqui está o selo da Georgetown. Isso daqui é um selo. Ora, então tem autoridade envolvida. Selos são coisas muito interessantes, né? E no selo nós vemos uma águia que está empunhando aquele escudo que já mostramos. Uma de suas garras está segurando o globo e com a outra a cruz. Ou seja, um representa o poder espiritual e o outro representa os poderes seculares da terra. E ambos serão utrac unum, ou seja, os dois em um. Igreja e Estado governando os filhos deste mundo, os descendentes de Caim, que em grande parte têm uma religião de salvação pelas obras. E vamos falar sobre isso depois. Mas, basicamente, o que estamos fazendo, Martin, é sair dos aspectos históricos de onde estamos na linha do tempo, politicamente, o que foi feito no último episódio, e agora estamos olhando de um ângulo espiritual para identificar a questão. Bom, o catolicismo nega a expiação. Para eles, Cristo não morreu por você. A gente já mostrou isso aqui também muitas vezes. E todas as outras religiões do mundo têm, em grande parte, a mesma filosofia, a de que são as suas obras que trazem o favor de Deus a você. Então, Martin, se a primeira besta, o catolicismo, é o poder que realmente exerce a força, o poder, temos que nos perguntar então, bem, quem fundou as organizações e as estruturas que dão esse poder para a segunda besta, que é a América? Se analisarmos a CIA, a Agência de Espionagem Americana, ela foi formada por William Wild Bill Donovan, e ele era um cavaleiro de Malta. Quando você se torna um cavaleiro de Malta, a quem você jura lealdade? Ao Papa. Ah! Já o FBI foi formado por Joseph Bonaparte, que por acaso era um cavaleiro de Malta. E desde então você pode correr toda a história, e não temos tempo para fazer isso agora, mas veríamos que os cavaleiros de Malta e os representantes da primeira besta são os que controlam essas organizações e estão no centro do poder desde o início. O tempo todo. E naquela estátua do rei lá, que era de 800 antes de Cristo, também tinha a Cruz de Malta ali, não tinha? Correto? E esses cavaleiros de Malta têm o mesmo emblema. Eles têm exatamente o mesmo emblema. Então, todos estes poderes estão governando hoje. E se ainda formos um pouco mais longe, vamos pegar outra citação da maçonaria aqui. Diz assim: a verdade é que os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para ser a sua ferramenta mais magnífica e eficaz, realizando seus propósitos entre os protestantes. Há um pequeno truque que você pode aplicar para fazer isso. Você basicamente cria as estruturas e depois proíbe as estruturas, de modo que você pareça ter se distanciado delas. Depois, ao proibi-la para os católicos, você atrai os protestantes para ela, e você passa então a governá-los sem que eles saibam. É assim que acontece? Então, isso é um grande projeto que estamos expondo aqui. Mas vamos voltar à história. Vamos dar uma olhada em Salmanasar III. Esse daí é um rei assírio. Ele seria o precursor dos reis babilônicos. E Jeú é aquele a quem Deus deu poder para punir Israel. Está lá na Bíblia essa história. Não é mesmo? Sim, o Jeú era um rei de Israel. Sim, ele foi ungido como rei de Israel. Foi Elias que o ungiu. Então, Jeú iria governar sobre os desobedientes e puni-los. Acontece que Jeú estava submisso a Salmanassar III,
Veja que no obelisco negro de Salmanasar, você tem um relevo de Jeú se curvando a Salmanasar. Então, Jeú estava sujeito a ele. Jeú estava sujeito a outro. Ele era súdito do rei da Síria. O que é muito estranho, não é? Aqui temos o desenho do que vemos no relevo em cima. Para facilitar a compreensão, vemos Salmanasar e Jeú ajoelhado. E aqui estão aqueles que estão apresentando os presentes, que os estão carregando, e todos eles usam o mesmo chapéuzinho, veja. Esse também é chamado de o chapéu frígio, e foi um símbolo do que foi usado na Revolução Francesa. É muito interessante a história. E também nessa imagem está o sinal de Anu mais uma vez. Sim, exatamente. Aqui você tem o símbolo de Anu, que significa que quem o entregou foi o rei da Síria. Ele era basicamente o que tinha a marca de Caim. Ele era contra Deus, contra o povo de Deus o tempo todo. E era ele que tinha o poder de governar sobre os filhos do mal. Mas Jeú estava sujeito a ele, o que é interessante. Sim, então Deus deu a Jeú autoridade para governar em Israel. Ainda assim, ele estava sob o comando do Salmanasar. Sim, era submisso a ele. E todos usavam aquele chapéuzinho. Agora, se você usasse esse chapéu, você era considerado um homem livre. Ah, Se você se submete a Roma, aí você pode ser um homem livre. Ou se estivesse sujeito a Salmanasar, você seria um homem livre. então você só é livre na medida em que, de acordo com eles, você adere ao bem comum. Esse é um ótimo ponto. Então você tem total liberdade de escolha e de religião, desde que faça o que eles mandam. É assim mesmo. Bem, Martin, considerando os Estados Unidos, vamos olhar para o emblema ou selo do Senado dos Estados Unidos, que é o órgão máximo do governo. Também temos aqui o Departamento do Exército. Você tem o mesmo chapéuzinho que, por acaso, está aqui no deus Mitra, o deus do sol, veja só. Então, a divindade que você tinha era, na verdade, Marduk. Ele era o deus do sol. Mais tarde, na época dos Medos e Persas, o deus sol se tornou o Mitra, que, por sua vez, tinha esse mesmo chapéu. Então, São apenas nomes diferentes para o mesmo Deus. É muito interessante que esse chapéu esteja no selo do Senado. Além disso, você também vê esse chapéu em certos desenhos animados. Os Smurfs usam um chapéu muito parecido. sim, Também tem o Nuri. Ele também usa um chapéu semelhante. Todos eles querem passar o recado de que estão no governo. agora, o que está escrito aqui é muito interessante, porque é semelhante ao que tinha no selo dos jesuítas. Diz aqui, de muitos somos um. Ah, sim, você se refere ao selo da Georgetown, né? Sim, que dizia, ambos somos um. Ou seja, os governantes da terra e a igreja são um. Então, a igreja afirma ter a espada do Espírito, e a espada secular está sujeita a ela. A espada superior tem o verdadeiro poder de Anu, e dá esse poder àquele que deve exercê-lo, ou seja, o Estado. E a fim de exercer esse poder, você tem o mesmo chapeuzinho com uma serpente tendo poder sobre ele. E esse é o exército fazendo o trabalho em nome de outro sistema. Então, se você for a esse edifício aqui, que é onde fica o rito escocês da maçonaria, fica bem perto dos outros prédios lá em Washington, onde os governantes se reúnem. Olha que coincidência. É ali que as verdadeiras decisões são tomadas, nos corredores da maçonaria, do templo do 33º rito escocês. E quando você entra lá, você encontrará não apenas o símbolo do Shamash, o Deus Sol, como também você vê na porta o sinal de Anu, olha só, o sinal de autoridade para governar sobre os maus, que estavam sob Shamash e Marduk. O que está fazendo ali, Martin? Está mostrando que eles detêm o poder. Eles detêm o poder, mas o verdadeiro poder está em Roma, porque lá está o maior sinal de Anu do mundo. Agora, lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, olhe para a parede. O que você vê lá?
O símbolo de Anu. É o símbolo de Anu. Então, essas pessoas são as que têm autoridade e poder. Não é interessante? É impressionante. E você também já não mostrou aqui que, após o episódio da Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas, não está escrito em algum lugar que eles passaram a usar sinais como linguagem? Exato, eles usavam símbolos como linguagem. E se você sabe o sentido dos emblemas, você entende o recado deles. Então, ainda que sejam de partes diferentes do mundo, eles sabem muito bem o que essas coisas querem dizer. Ok? Bom, se você pegar o governo atual dos Estados Unidos da América, e já falamos sobre isso aqui também, sobre a Era de Ouro e tudo que eles querem fazer, muitos deles, seja o vice-presidente Vance ou o Rubio, não importa. Eles não tinham vergonha de aparecer com estes sinais em suas testas, que pareciam indicar lealdade à primeira besta. Afinal de contas, esse negócio de cruz da quarta-feira de cinzas pertence à primeira besta. Então, com isso, estão passando a mensagem que são emissários Quase embaixadores, da primeira besta. Não é isso mesmo? correto? Não é isso que a Bíblia diz que eles são? Nós precisamos ter o selo de Deus em nossa mente e em nossas mãos. Então não pode ser um sinal físico com o qual você fica andando por aí, porque isso é muito semelhante a dizer, veja o que eu fiz com as minhas obras. Eu estou mostrando que estou alinhado com um plano de salvação que é oposto ao plano da salvação de Cristo. Sim, mostra a qual autoridade você está se submetendo. Exatamente. Então, quando a igreja e o Estado se unem, ambos se tornam um, que é basicamente contra a Constituição dos Estados Unidos, que separa a igreja do Estado. Algo que o atual presidente do Congresso já disse discordar completamente. Mas ao defender a união da igreja e do Estado, você está indo contra a Constituição. Lemos em Testemunhos para a Igreja, volume 5. Nosso país repudiará todos os princípios de sua Constituição como um governo protestante e republicano, e fará provisão para a propagação de falsidades e ilusões papais. Não está acontecendo? Dá para ver na testa deles? Então poderemos saber que chegou a hora da impressionante obra de Satanás e que o fim está próximo. Isso é a escrita na parede. Claro que é. Mas nem todos estão entendendo o que está sendo escrito na parede. Exatamente. Nem mesmo os líderes. Porque lemos também em outra declaração o seguinte: não há muitos, mesmo entre os educadores e estadistas, que compreendam as causas que fundamentam o estado atual da sociedade. Aqueles que detêm as rédeas do governo não são capazes de resolver o problema da moralidade, corrupção, pobreza, pauperismo e aumento da criminalidade. Então, temos todos esses cartéis, todos esses movimentos, tentam destruir esse, aquele, mas parece que a coisa só piora, nada melhora. Temos aí a crise do fentanil, daquela droga terrível. Mas agora existe uma esperança. A Era de Ouro tem essa euforia, né? Pois é. Eles estão lutando em vão para colocar as operações comerciais em uma base mais segura. Você diria que o mundo está em uma turbulência econômica neste exato momento? Ora, qualquer pessoa consegue ver isso. Se os homens dessem mais atenção ao ensino da palavra de Deus, descobririam a solução dos problemas que os deixam perplexos. Mas eles não o fazem. Eles não encontram a solução porque não procuram na palavra de Deus. Eles buscam a solução no poder de Anu, na marca de Caim. E então o grande enganador persuadirá os homens de que aqueles que servem a Deus estão causando estes males. Ou seja, Martin, haverá tornados, haverá catástrofes, haverá ainda mais drogas chegando, todo tipo de caos econômico. E a classe que provocou o desagrado do céu colocará a culpa de todos os seus problemas sobre aqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma perpétua repreensão aos transgressores. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do sábado dominical, que este pecado trouxe as calamidades.
que não irão parar até que a observância do domingo seja rigorosamente aplicada, e que aqueles que apresentam as reivindicações do quarto mandamento, que incorpora o selo de Deus, como vimos nas Escrituras, destruindo assim a reverência pelo domingo, perturbadores do povo, impedindo a restauração do favor divino e prosperidade temporal. Então, para que essa tal era de ouro funcione, é necessário colocar as pessoas de volta na linha, obedientes ao sistema. As leis terão que se tornar cada vez mais draconianas e opressoras para isso. Por fim, dirão que precisamos recuperar a moralidade, temos que levar as pessoas de volta a Deus. Mas qual Deus? Aquele que coloca cinzas na sua testa? Ou do Deus que coloca o seu selo dentro da sua mente? Essa não é a escolha? Sim, temos que escolher qual autoridade. E se você olha para os eventos atuais, a gente está muito próximo, né? Essas leis não podem ser... Veja, não é improvável que aconteça muito em breve. Eu creio que os últimos eventos serão rápidos. Então, essa é a era de ouro que eles querem tanto alcançar. E cada um deles está propagando uma utopia aqui na Terra. Por outro lado, a Bíblia diz que a Terra irá de mal a pior, e aí sim o reino de Deus será estabelecido, quando todos os sistemas políticos da Terra forem destruídos. Exatamente. A citação anterior não dizia prosperidade temporal? Sim. Nós desenvolvemos minuciosamente aquilo que chamamos de cartão de ouro, que muito em breve estará à venda. Por $5 milhões, permitiremos que as pessoas mais bem-sucedidas na criação de empregos de todo o mundo tenham a oportunidade de comprar a cidadania americana. É como o Green Card, mas muito melhor. Como comandante-chefe, meu foco é construir o exército mais poderoso do mundo. E como primeiro passo, vou pedir ao nosso Congresso que financie um domo de ouro, um escudo de defesa antimísseis para proteger a nossa pátria. Totalmente feito nos Estados Unidos. Outros países já têm isso. E os Estados Unidos precisam ter também, certo, Tim? A gente também precisa ter. Eu quero agradecer a todos. Isso é muito importante. Pois esse mundo é perigoso e a gente precisa disso. Precisamos estar protegidos. Vamos proteger os nossos cidadãos americanos. Eu acredito que a minha vida foi salva naquele dia em Butler por uma boa razão. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente. Eu creio nisso. Agora é a nossa vez de assumir a causa justa da liberdade americana. Chegou a hora de tomarmos o destino da América em nossas próprias mãos e começarmos os dias mais emocionantes da história do nosso país. Será a nossa melhor era. Com a ajuda de Deus, nos próximos 4 anos, vamos liderar essa nação e levá-la ainda mais alto. Vamos formar a civilização mais livre, mais avançada, mais dinâmica e a mais dominante que já existiu na face de toda a Terra. Criaremos a melhor qualidade de vida, construir as cidades mais seguras e ricas, as comunidades mais saudáveis de todo esse mundo. Vamos conquistar as vastas fronteiras da ciência. Vamos levar a humanidade ao espaço, plantar a bandeira americana no planeta Marte e muito além dele. Cidadãos americanos, preparem-se para um futuro incrível, porque a era de ouro da América apenas começou. Será algo que nunca foi visto antes. E por isso eu quero agradecer a Deus. Que Deus abençoe a América. Vale a pena mostrar isso de novo, não é? Eu também acho. Percebi uma coisa interessante que não tinha visto da última vez. Essa era será construída. Ah, Nimrod foi um grande construtor. Caim foi um grande construtor. Enoque foi um grande construtor. Herodes também foi. Veja, não há nada de errado em ser um grande construtor. Mas se esse edifício estiver em contraposição àquilo que Deus tem em mente, aí sim temos um problema. Bom, ele também disse o governo mais dominante.
Isso não soa para você como o sinal de Anu? Ora, com certeza. Também somos avisados de que os sindicatos serão muito proeminentes. Os ímpios estão sendo amarrados em feixes, presos em fundos, em sindicatos, confederações. Não podemos ter nada a ver com essas organizações. Deus é o nosso governante, o nosso governador, e Ele nos chama para sair do mundo e nos separar dele. Então, Martin, estamos vendo o choque entre o espírito de Caim contra o espírito de Abel. Um é a salvação pelas obras, o controle absoluto. Já o outro é a submissão, a confiança em um poder fora de você. As duas têm mentalidades muito diferentes, mas muito mesmo. Agora, quando esses males que ocorrerão na Terra, porque isso daí não é tão fácil de executar como eles estão dizendo. Veremos que essa mesma classe, ou seja, dos líderes que ensinaram que a lei de Deus não é vinculativa, vão apresentar a alegação de que a corrupção que se espalha rapidamente é atribuída à profanação do chamado sábado cristão, e que a aplicação do mesmo, a observância do domingo, melhoraria muito a moral da sociedade. Esse é o próximo passo. Esta afirmação é especialmente defendida na América, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido amplamente pregada. Declaração muito interessante. Eu aguardo o futuro com bastante interesse para ver quando esse passo moral será dado. E de quem virá? Quem exigirá a observância deste domingo? Bem, de acordo com o grande conflito, a corrupção política está destruindo o amor pela justiça e a consideração à verdade. Eles não estão descobrindo muita corrupção? Veja o que o Elon Musk descobriu. Sim, você tem razão. Mesmo na América Livre, os governantes e legisladores, a fim de ganharem o favor da população, cederão à demanda popular por uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, que custou um sacrifício tão grande, não será mais respeitada. O Trump não está se gabando de ter vencido no voto popular? E todos os outros estados oscilantes votando nele? Não seria esse um prenúncio do povo dizendo o que quer? Correto. Eles não estão convidando os oligarcas do mundo para comprar um cartão de ouro de 5 milhões de dólares para promover esse sonho de prosperidade? O mesmo acontece com as tarifas, caso você não construa na América. É por isso que todos vocês podem vir e fazer isso na América, esse país de ouro. Mas o que a Bíblia diz, Martin? Ela diz: "Ide agora, vós, homens ricos, gritai e uivai por vossas misérias que virão sobre vós. Vossas riquezas estão corrompidas, vossas vestes estão roídas pela traça, vosso ouro e vossa prata estão enferrujados. A ferrugem deles será uma testemunha contra vós, e comerá vossa carne como se fosse fogo. Vós acumulastes tesouros para os últimos dias." Agora, considere esses filantropos multimilionários. Eles realmente se preocupam com o pobre? Claro que não. E claro, haverá a influência do espiritismo ao mesmo tempo. À medida que o espiritismo imita mais de perto o cristianismo nominal da época, ele tem maior poder para enganar e enredar. Até fogo descerá do céu. Haverá falsas manifestações. O próprio Satanás é convertido segundo a ordem moderna das coisas. Ele aparecerá no personagem de um anjo de luz através da agência do espiritismo. Milagres serão realizados e os doentes serão curados. Muitas maravilhas inegáveis serão realizadas. E uma vez que os espíritos professarão fé na Bíblia e manifestarão respeito pelas instituições da igreja, mas qual igreja, Martin? Roma, é claro. Exato. Seu trabalho será aceito como uma manifestação do poder divino. Então, tudo isso junto é o que podemos esperar dos últimos dias. E então teremos um tempo de angústia como nunca houve, desde que há nação até aquele tempo. Mas a boa notícia é que, naquele tempo, seu povo será libertado, todo aquele que for achado escrito no livro. Estamos perto desse tempo? Olha, eu acredito que sim.
Muito perto. Apocalipse 20, versículo 4, nos diz: E vi tronos e aqueles que estavam sentados sobre eles, e o julgamento foi-lhes dado. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam um sinal na testa ou nas mãos, e eles vieram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, mesmo que eles sejam a minoria aqui, em Cristo, eles terão a vitória. Eles vencerão a besta. Terão a vitória sobre a imagem. Então, essas duas fotos aqui, essa besta com os elementos da Babilônia e da Medo-Pérsia e da Grécia e de Roma e que possui o sinal de Anu. Martin, essa vitória será do povo de Deus. E o que diz Jesus? Apocalipse 19, 20. E da sua boca sai uma espada, com a qual ele ferirá as nações. Isso não me parece uma era de ouro para mim. Parece para você? Para mim, isso parece como a rocha de Daniel 2, que destrói os reinos dos homens. E ele as regerá com vara de ferro, e pisará o lagar do vinho da ira de Deus, o Todo-Poderoso. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e poder. Que domínio? Que autoridade? Que poder? Aqueles que governam debaixo da marca de Anu, que foi transmitida por meio da linhagem de Caim. Martin, Os governantes do mal. estamos vivendo as cenas finais da história da Terra. Podemos esperar os eventos mais fascinantes que os seres humanos já viram. O selo ou a marca? Qual escolheremos? O selo, com certeza. Vamos orar. Pai Celestial, oramos fervorosamente para que estejamos na posição privilegiada de sermos capacitados pelo Deus do céu para aceitar o selo do Deus Todo-Poderoso. Sele a lei e o testemunho. Sele a tua autoridade em nosso coração. O teu selo, que tem o teu nome, o teu título e a tua jurisdição, não pode ser alterado. Mesmo que venha alguém dizendo estar acima da Bíblia e ter o poder para fazê-lo, nos ordenando a nos curvar ao ensinamento da igreja dele, a observar a marca da besta, ou então sermos considerados como hereges. Que possamos fazer a escolha certa em nome de Jesus. Amém. Amém. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers, Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Caminho Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon.
Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called the Narrow Way, and I look forward to seeing you there.